Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destrui esse templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção desse santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senta um pouquinho, você está em casa, você que está aqui na paróquia Santa Teresinha Vicente Pison. É o Evangelho de Jesus Cristo, segundo João 2, 13 a 22. Nunca vi para a missa sem ter antes preparado a palavra. Se não souber ler, tudo bem. E se não preparou, preparar depois. O católico tem a mania de não preparar a leitura do dia. Não é só escutar, a gente tem que ler, meditar, procurar mudar a nossa vida. Estava próxima a Páscoa dos judeus. Jesus participava da festa dos judeus, ele era judeu. Ele vai criar a Igreja Católica, vai fundar a Igreja Católica, mas ele é judeu. Então ele ia para a Páscoa todo ano. Não é como a nossa Páscoa, é diferente. Lá eles ofereciam animais para Deus. Matavam um boi, não sei o quê, metade para o sacerdote, metade para Deus, queimava o animal. Não tinha esse altar que nós temos, era tudo diferente. Mas ele ia para a festa dos judeus. E ele vai morrer na Páscoa. Geralmente nessa Páscoa, se eles matavam, era um cordeiro pascal. E celebravam a saída do Egito. O boi que eu falei é quando pecava, que ofereceu o sacrifício a Deus no templo de Jerusalém. Jesus é o novo cordeiro, ele vai ressignificar a festa da Páscoa do Antigo Testamento, dar um novo sentido, um novo significado. Pois bem, era a Páscoa, uma festa muito importante, estava chegando. Jesus subiu a Jerusalém. Essa festa só era celebrada em Jerusalém para os judeus, no templo, e era festejado no templo. Templo que foi construído por Salomão. Davi quis construir, Deus não deixou, que disse que ele derramou muito sangue, e é verdade. Então foi o filho dele quem construiu. Depois foi destruído o templo várias vezes e foi reconstruído. Quem reconstruiu totalmente na época de Jesus foi Herodes, aquele que mandou matar as crianças. Jesus subiu a Jerusalém, entrou no templo, né? Para nós o templo de Fortaleza é a catedral, no Brasil é o Santuário de Aparecida. E lá no templo encontrou vendedores de bois, ovelhas e pombas. É o que eu acabei de explicar. Eles, quando pecavam, compravam um boi, uma ovelha, uma pomba, um passarinho. Maria comprou um passarinho porque era pobre e oferecia a Deus em sacrifício. Matava o animal, metade ficava com o sacerdote, metade queimava. Fazia o negócio lá, queimava o incenso. A fumaça era como se fosse o incenso.
que subia para o céu. Era esse o sacrifício da antiga aliança. Hoje eles não fazem mais isso, mas faziam. Pois bem. Agora, então, lá tinha vendedor no templo, dentro do templo, vendedor de boi, de ovelha, de passarinho, e tinha os cambistas, o pessoal que vendia e trocava dinheiro, né? Ou seja, eles tinham transformado o templo no comércio. A história é essa. O templo, o local mais importante para eles, né? E para a gente é também, para se encontrar com Deus, como a igreja. Por isso que eu não quero barulho na hora da missa, porque é a coisa mais importante. Mas aqui é uma luta, tanto barulho lá fora, como às vezes fazem barulho dentro da igreja. Jesus não quer barulho dentro da igreja, né? Porque a casa de Deus é casa de oração. Aqui é o comércio que eles estavam fazendo, né? E a maioria de vocês pensa que Jesus não dizia nada, não fazia nada, era uma pessoa, sei lá como é, não se manifestava. Aqui ele vai fazer um chicote, preste bem atenção, eu vou fazer um chicote também. Ele fez um chicote de corda e expulsou a turma do templo. Ele não pediu para sair, não. Eu não sei como é que vocês leem esse evangelho, porque eu leio do jeito que está aqui. Para mim, Jesus é esse aqui também. Ele fez um chicote e expulsou, deu chicotada no povo. Fizesse hoje aqui, eu dizer que não era Jesus. Pois ele fez. Pronto. Fez um chicote de corda e expulsou todos do templo, aquele povo que estava vendendo coisa lá, junto com as ovelhas e os bois, e expulsou os animais tudinho também. Não pediu para sair, não, né? E espalhou as moedas no chão, pegou as moedas, jogou tudo no chão e derrubou as mesas dos cambistas. Tinha mesa aí para vender coisas, negócio, pessoal de jogo de bicho, não sei o que, totoleque, totó não sei o que, jogou tudo no chão, deu chute. Aí vai querer que eu tenha paciência. Jesus não teve. Por que eu tenho que ter? Ele agiu desse jeito. Tem hora que é para agir assim, desse jeito aqui. Eu ainda nem fiz isso, né? Era bom fazer, porque hoje estão fazendo da igreja o comércio. Espalhou as moedas pelo chão, jogou. Não pediu, não. Ele pegou as moedinhas uma por uma, não. Ele pegou e jogou as moedas. E derrubou as mesas, tudinho. O evangelho que eu mais gosto é esse. E disse para o povo, é o que eu mais gosto. E disse para o povo: tira daqui esse negócio aqui. Também não pediu nele, gritou. Ele gritava, Jesus. Tem várias passagens no evangelho de João que diz: Jesus gritava com os fariseus. Mas a maioria das pessoas pensa que Jesus era de cabeça baixa toda hora dizendo amém. Isso não é Jesus, isso é Buda. Que Buda nem fica sentado lá, né? Mas Jesus mesmo não é, não. Na hora de gritar ele grita, na hora de falar ele fala, na hora de brigar ele briga e pronto. Tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Estão fazendo hoje a casa do pai, a casa de comércio. Aí na missa é brincadeira, sei lá o que, é grito, é correria, que eu já peguei, ou então lá fora ninguém respeita nada. Então, o evangelho é esse, e a reação de Jesus foi essa. Por isso que eu desço do altar, vou lá, filmo, denuncio e pronto. Jesus fez. Estou fazendo igual como ele fez. Não estou fazendo diferente. Estou fazendo diferente, porque ele deu chicotada. E eu ainda não dei chicotada em ninguém, né? Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Jesus não era frouxo, não. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. O problema é que o católico não tem zelo pela casa de Deus. O católico ele leva a casa de Deus como de qualquer jeito.
E para mim não é assim, e por isso que eu reclamo tanto e vou reclamar até o fim. A casa de Deus é para fazer o melhor, não é o pior. O pior você faça na sua casa, pode ficar lá. Aqui não faça não, porque eu não vou querer não. Não vou querer não, eu não quero e eu reclamo, já sabe disso. Então o altar é o melhor possível, a liturgia é o melhor possível, não sei o quê. Eu me preparo para a missa todo dia, eu preparo a missa. Por que vocês não preparam? Para a missa, para a casa de Deus, é o melhor possível. Eu não quero aqui meia boca não. Nem enxugar gelo aqui, não quero não. Por quê? Porque Jesus também não queria. Então não tem zelo pela casa de Deus. Qualquer coisa, de qualquer jeito. Aqui não. Fique em casa, é melhor. Se você vem fazer as coisas de qualquer jeito, eu estou lhe dizendo, fique em casa que eu não quero aqui. Aqui eu quero gente que faça o melhor. Não é para mim também não. Daqui eu vou sair, eu estou aqui há 9 anos, daqui a pouco eu vou vazar. Né? Não sei quando é não, mas vou. E acontecer alguma coisa, aconteceu lá com o padre Ailton, né? Ele está hospitalizado. Eu vou celebrar amanhã lá, de manhã. Está sem padre lá. Então a qualquer momento eu não estou aqui não. É para Deus. Mas eu quero que faça para Deus. Mesmo que eu saia, e eu vou sair, faça para Deus. Não faça para o outro padre que vem não, faça para Deus. Porque a recompensa que você vai receber é de Deus, também não é minha não tenho nada para dar não. Só o que a gente dá para os pobres aí. O zelo por tua casa me consumirá. O zelo pela casa de Deus. Eu passei 12 anos em Roma estudando Elias. Elias tinha zelo pela casa de Deus. Ele brigou contra as pessoas que brigavam contra Deus. Elias. Ele não aceitava Elias. Que estava querendo introduzir um culto de outros deuses. Hoje também tem macumba, espiritismo, horóscopo, adivinhação, Halloween, tudo entrando na igreja. O comércio aqui não é só comércio de boi e de ovelha não, é essas porcarias aí que estão botando dentro da igreja. É gente que vai para espiritismo, para macumba, não sei o que, deixa o filho ir para o Halloween, depois vem comungar. Comungue não, se você deixou, não comungue não. Seja coerente, venha confessar antes e se arrependa. Gente que acredita mais em horóscopo do que no evangelho. Não sai de casa sem ler horóscopo, mas não lê o evangelho todo dia. Não comungue não. Comungue não. Você tem que ser coerente, né? Se você não acredita. Então tudo isso está entrando na igreja. Hoje. Né? E outras mudanças estão querendo fazer, os teólogos aí querendo mudar, querendo ordenar a mulher. Essa coisa do aborto, que é um absurdo. Aborto é sacrifício humano. Matar uma criança é um sacrifício humano, um pecado mortal. Mortal. Aí o Brasil elege político a favor de aborto. Católico votou em político a favor de aborto. Nessa cidade votou. Nessa cidade. Porque a esquerda é a favor do aborto. Então, se você votou, você é a favor do aborto. Aí eu não sabia. Aqui sabia, porque eu falei. Eu falei várias vezes. E eu continuo falando. Que um pagão vote, está errado, tudo bem. Mas um católico que vem comungar, votar num político que é a favor do aborto, você também é a favor do aborto. Você também está promovendo o aborto. Se você votou nele, principalmente se ele ganhou. E ganhou. Então, não comunga antes de confessar, não. E se arrepender, também não é só comungar, vem confessar e faz a mesma coisa, não adianta. Essa união civil, eu sempre falo disso, né? Essa união civil de pessoas do mesmo sexo contra a palavra de Deus. O problema é que o católico não lê a palavra de Deus, então pensa que tudo está permitido. Não está, a Bíblia diz que a Bíblia é contra, é pecado grave. Ideologia de gênero, pecado grave. Legalização da droga, que a esquerda quer legalizar, pecado grave. Eutanásia, não chegou ainda aqui não, mas vai chegar. Na Europa, nos países desenvolvidos, entre aspas, né? Estão matando criança nasce com defeito, aí dá uma injeção. Não dói não, só a picada da injeção. A criança morre sem dor.
assassinato. Vai chegar diante de Deus, vai ser julgado por assassinato. Quem? O médico, a família. E os idosos também. Fica velho, não quer cuidar do pai e da mãe, dá uma injeção, mata. Aqui vai chegar essa história, viu? Preste bem atenção no que eu estou dizendo. Que já chegou na Europa, nos países desenvolvidos. Para mim isso não é desenvolvimento de nada. É o país do Satanás. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Hoje estão fazendo, estão transformando a casa do pai nisso tudo que eu estou dizendo. E o que eu sinto é porque na hora da missa, eu não entendo. Levanta, vai passear, volta, na hora, é a coisa mais importante, é a tua salvação que está em jogo. Na hora da homilia, na hora da comunhão, fica se distraindo, às vezes com o celular, deixa os meninos todos soltos. Aqui não é playground, aqui é uma igreja. Eu era danado, muito danado, mas eu me ajoelhava e ficava excelente na missa, com 8 anos. Eu não ficava correndo, nem gritando, nem brigando na hora da missa, não. E sempre fui muito danado. É porque não tem a consciência da missa. Família hoje, tanto faz. Né? Tudo é tanto faz, como tanto fez, não sei o quê. Menino não pode dizer nada, porque... Claro que pode dizer. É palmada mesmo, é palmada, e acabou. É castigo, é castigo. Me danava em casa, meu pai deixava a noite todinha em pé no corredor. Se viu. Serviu. Agora não pode fazer nada hoje. Meu pai era militar, viu? Não pode fazer nada hoje. Ainda bem que não casei, porque era... Maria. Então os discípulos se lembraram e disseram: o zelo por tua casa me consumirá. Aí os judeus perguntaram a Jesus. A casa de Jesus é casa de oração. O principal aqui é oração, não é pastoral como a turma está falando também hoje dentro da igreja, não. É oração. Outra coisa errada, hoje tudo na igreja se resolve por votação. Igreja não é democracia, não. Quem manda na igreja é o Papa, na diocese é o bispo, na paróquia é o padre. A igreja é assim. Estão querendo transformar em votação, tudo votação. Não tem votação na igreja, não. Leia a Bíblia. Quando foram escolher o apóstolo para substituir o Judas, não fizeram votação, não. Tiraram sorte. E rezaram antes e tiraram a sorte. É só ler a Bíblia. Eu digo, leia a Bíblia. O que eu estou falando aqui, não acredite, não. Vá ler a Bíblia para ver se eu estou falando certo. Pronto. E por falar em Judas, esses dias me passaram, né? Teve um exorcismo na Alemanha, uma menina que nasceu em 1952, né? Emily Rose, teve até o filme aí da Emily Rose, né? Aí teve, eu já tinha escutado esse filme, mas filme é mentira, mas o que aconteceu é verdade. Ela estava possessa, e hoje tem criança ficando possessa. Ela não tinha pecado, não tinha ido nem a macumba, não tinha nada. Lá tem macumba também na Europa, viu? Chamam de outro nome. Eles invocam o Satanás lá também. E teve uma visão, Nossa Senhora perguntando se ela queria sofrer pelos outros. Ela aceitou. Era uma menina normal lá da Alemanha. Pronto, ela realmente foi possessa e ela morreu, né? Sofreu um bocado. Um dos demônios, o Satanás veio nela, não só. Hitler é o que está lá na história dela. E Judas Iscariotes, um dos espíritos que veio se apossar dela também. E Judas falou um bocado de coisa. Esse Halloween, que você está mandando seus filhos assistir, é o Satanás. Aí se o menino, estiver possuído, a culpa é sua, não é só dele não. E do colégio que fez. Tá? Hoje dá um celular para o menino fica vendo o que não presta, depois o menino fica pensando, depois o menino 6 anos, 7 anos, o menino invoca aquela entidade, vem meu filho, você está pensando que é brincadeira, para você mas não é brincadeira.
Aí o menino está possesso. E eu soube realmente que hoje o Satanás está se afastando de criança. Eu não sabia, isso aqui é uma coisa que eu pensava que não poderia. Um caso ou outro, mas está acontecendo e é no mundo todo. Porque estão dando autoridade para o Satanás. Cada pecado seu, cada pecadozinho, pequenininho, aumenta o poder de Satanás no mundo. E hoje o pecado é grande, porque só essas uniões civis aí, isso é uma, sei lá, chamar isso, né, uma bagunça mesmo. Isso é um pecado gravíssimo. De pessoas do mesmo sexo. É um pecado gravíssimo. Meu canal está todo censurado. Ele vai ser censurado hoje que eu estou falando isso. Pode censurar. Aí eu mando para os grupos nossos e nós, basta, a gente assiste, pronto. Mas tem que melhorar lá o negócio lá, tem que passar para os grupos mesmo. Tem que entrar e comentar. Porque se depender de YouTube, nós vamos desaparecer. O YouTube está querendo acabar com o nosso canal, né? Mas dão o celular para as crianças e depois corre para o padre. O responsável é você, é o pai e a mãe. Se tivesse filho, eu não dava celular, eu tenho um irmão que ele não dá o celular para o menino, né? E eu acho que ele está certo, né? Pois bem, nessa menina da Alemanha, Judas veio para ela também, se apossou dela, veio Judas, Satanás, Hitler, tudo no inferno, né? Então, tudo no inferno. E outros lá. São 6 espíritos que vieram para ela. A casa de Deus é casa de oração. Espero que isso entre na cabeça. Aí os judeus perguntaram: o que tu está fazendo aí, expulsando o pessoal? Por que tu está expulsando eles? Tu tem algum sinal aí para mostrar para nós? Para agir desse jeito? Quem és tu? E os judeus não aceitavam Jesus, não, né? Também, muita coisa que eu falo aqui, muita gente não aceita, não. Estou pouco me lixando. Eu não estou aqui para ser aceito ou não. Eu estou aqui para dizer o que Nosso Senhor diz. E o que eu digo aqui, eu digo em sala de aula, eu digo para os padres, eu digo em todo canto, né? Não estou pedindo para ser aceito, não. Mas eu estou falando o que Jesus está falando. Então perguntaram: quem és tu para estar fazendo isso, para estar dizendo isso? E ele diz: pode destruir esse templo aqui, e é um templo grande. Pode destruir. Em 3 dias eu levanto esse templo. O templo foi destruído depois daqui. No ano 70, isso aqui é lá o ano, Jesus tinha 30 e tantos anos, ninguém sabe a data exata. 35 anos depois do que ele falou isso aqui, o templo começou a ser destruído. Os romanos derrubaram uma parte e no ano 134 derrubou tudo. Hoje só tem umas paredinhas lá. Ainda tem umas paredinhas dessa época aqui. Eu fui 3 vezes lá, rezei na parede que Jesus esteve lá. Mas só uma parede que tem hoje. O resto foi todo destruído. Mas ele estava falando, quando ele diz em 3 dias eu levantarei, estava falando dele, da ressurreição, do templo, do corpo dele. Eles não entenderam, como pouca gente entende. Poucos católicos entendem o que é a ressurreição. Se entendesse, não viveria do jeito que vive. Se entendesse, saberia que todo sofrimento, toda provação, tudo que acontece, um dia você vai ressuscitar. Não perderia a esperança. Se perde, é porque não acredita na ressurreição. Para mim é claro. Não tem aquela fé mesmo. A missa de 7º dia é um chororô medonho, né? De está tudo alegre. Se a pessoa é uma pessoa boa, foi uma pessoa boa, ou está no purgatório ou está no céu. Não tem que se naquela tristeza medonha, não. Tranquilidade, alegria também, né? Agora, se a pessoa for uma pessoa ruim, aí pode se entristecer e rezar por ela, para escapar do inferno. 3 dias o levantarei, o corpo dele, ele vai morrer na sexta, vai passar o sábado, no domingo, entre a noite de sábado e a manhã de domingo, ele ressuscita. Qual foi a hora? Nem eu, nem você, ninguém sabe. E se chegar alguém dizendo que sabe, é mentira. Ninguém sabe. A hora exata não sabe, não. Entre a noite de sábado e a manhã de domingo. Porque ele vai aparecer na manhã de domingo, mas a hora da ressurreição, o que a igreja fala e muitos falam é que na hora que morreu ressuscitou. Então
sexta-feira. Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Acredite em mim não, acredite na Escritura e na palavra de Jesus, que é o que eu estou falando. Aí você chega em casa, você releia o que eu estou dizendo. Aí você vai dizer se eu estou falando tem coerência ou não. Ou então assiste o canal, porque está todo cortado o canal. A homilia, nossa homilia fica no canal. O canal Confraria Nossa Senhora do Carmo, YouTube. Confraria Nossa Senhora do Carmo. É só assistir, botar um comentário lá. Primeira leitura do Ezequiel 47, 1 a 2, 8 a 9, 12. Ezequiel foi um profeta que viveu na época do exílio. Israel foi para o exílio porque pecou de idolatria. Hoje também tem idolatria. Eu falei no começo da reflexão. Quem vai para macumba, espiritismo, acredita em horóscopo, isso é idolatria. E horóscopo, tudo isso é idolatria. Mesma coisa. Pois Israel foi para o exílio por causa da idolatria. Ou monolatria, ou politeísmo, mesma coisa. Porque seguiu outros deuses. Só que a terra deles foi destruída. Primeiro houve a divisão interna, o reino se separou em dois, depois o reino do norte foi para o exílio em 722, 721, e o reino do sul, capital Jerusalém, aqui onde Jesus depois vai andar, foi destruído em 587, 586. Ficaram muito tempo no exílio. E nunca mais eles conseguiram o reino que eles tinham antes. Até hoje, esse reino de Israel aí, esse território de Israel, não é o que eles tinham, por causa do pecado. E aí, como o pecado traz consequências. Só conseguiram um período de 80 anos de independência política depois nunca mais conseguiram. Tem uma certa independência depois de 48, quando foi criado o Estado de Israel, mas o Estado atual é bem pequenininho comparado ao que era antes, por causa do pecado. Então o que Deus fez com eles há 3.000 anos, continua até hoje. O que ele fala aqui, Ezequiel, não vou aqui pegar versículo por versículo, fala de uma água, sair a água. A água aqui representa a graça de Deus, o Espírito Santo. Porque Ezequiel vai dizer no início do livro, quando eles foram para o exílio, a glória de Deus saiu do templo. Esse templo aí que Jesus estava lá, que foi destruído e reconstruído. O que Jesus entrou foi um que foi reconstruído. Mas assim que eles foram para o exílio, a glória de Deus, a presença de Deus saiu do templo. A importância, hoje a glória de Deus é a mesa aqui da Eucaristia. Mas se tu pecar, tu se afasta da glória. Quando eu digo tu, é qualquer um, eu, você, o Papa, o Bispo, qualquer um. Hoje é pior, não é que a glória se afasta, não, eu que me afasto da glória. E se eu não confessar e me arrepender, eu não vou retomar a glória, voltar para a glória. Só vou voltar se eu me arrepender e me confessar, senão não vou. Por isso que não pode comungar sem confissão. E essa água, ela vai até o rio, ou até o Jordão, e cura tudo, porque é o Espírito Santo. Depois ele vai dizer que essa água cresce, era na canela, depois vai para o joelho, vai para o peito, depois é o Espírito Santo. E é o retorno de Deus para o templo, para a glória, que o mundo não conhece, que só faz barulho, e não vão conhecer nunca. É o retorno de Deus para o templo. E Jesus está no templo, Ele é a glória de Deus. Ela purifica o rio, faz crescer o rio, as águas correm para a região oriental, onde estava o Jordão, onde Jesus foi batizado, vai até o mar, torna a água do mar doce. É tudo um símbolo da purificação. Todos os animais ali poderão viver, haverá peixes em quantidade. Essas águas trazem saúde. Haverá vida onde chegar o rio. A graça de Deus, o Espírito Santo.
E depois aconteceu quase literalmente, porque Jesus nasce, se encarnou lá, né? E foi batizado nesse rio Jordão que ele está falando aqui. Isso aqui é no ano 539, 38, por aí, antes de Cristo, antes de Jesus nascer. Foi quando Israel voltou do exílio. Nas margens junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas. Vai ver as coisas boas que vão acontecer. Vai ter árvore frutífera, as folhas não murcharão, os frutos nunca acabarão. Aqui já é uma imagem da ressurreição. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do santuário. E diz que, essa água brotou do santuário que Deus tinha saído e voltou. Então a glória dele sai do santuário e depois ele volta para o santuário, depois do exílio, quando eles voltam do exílio. A água é o Espírito Santo. E nós somos batizados na água, né? Pela água. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas serão remédio. Então, a leitura é muito bonita. Agora, por que essa leitura de hoje fala de templo, templo, templo? Porque hoje é a dedicação do templo, de um templo, da Basílica do Papa, Lateranense, São João de Latrão. É dedicada a São João Batista. É a Basílica do Papa, que está em Roma. Eu gostava mais dessas quatro, a que eu mais gostava era a Santa Maria Maior, dedicada a Nossa Senhora. A que eu mais ia era essa. Então, hoje rezamos pela dedicação desse templo, que é a Basílica do Papa, rezamos pelo Papa e por toda a igreja. Que a gente saiba, primeiro fazer como Jesus, defender a igreja, né? Que nós não defendemos a igreja, muito pouco. Tanto volto a dizer, que aqui na nossa cidade, Fortaleza, 80% se diz católico, 80%. Mas elegeram um prefeito a favor do aborto. Quem elegeu? Os católicos. É bom pensar. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.